Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Hoje, quarta-feira, 1º de abril do ano de 2020. E, dando continuidade, então, às nossas mensagens sobre personagens às quartas-feiras, hoje eu quero trazer o personagem Noé. O texto de hoje encontra-se em Gênesis, capítulo 5, de 5 a 9, tá? Então, são diversos capítulos, né? 5, 6, 7, 8 e 9. Então, é o contexto ali que você encontra a vida de Noé. E isso envolve o dilúvio. O dilúvio aconteceu por volta de 4.000 a 20.000 anos antes de Cristo, e os dias de Noé eram bem parecidos com os dias atuais. No tempo de Noé, então, nós tínhamos uma humanidade que era caracterizada pela incredulidade ou carnalidade, você vai ver isso em Gênesis 6:3, e também pela maldade, Gênesis 6:5, pela corrupção, Gênesis 6:11, e pela violência, Gênesis 6:11 também. Nesse contexto, então, entende-se que Noé levou 120 anos para construir a arca e, consequentemente, ele passou 120 anos também pregando, isso conforme Gênesis 6:3. Pois bem, nós conhecemos o contexto do dilúvio. O dilúvio foi o juízo da parte de Deus para com essa humanidade, com essas características que foram citadas, e você tem aí o seu estudo em mãos. Mas depois do dilúvio vem então o arco-íris, e o arco-íris é dado por Deus como uma aliança, demonstrando então o seu amor e a sua graça, e nós vemos isso em Gênesis 9, de 11 a 17. Então vamos falar do Noé, porque nós estamos falando de personagens bíblicos, né? Eu quero mostrar aqui 4 aspectos positivos da vida de Noé, ou de quem era Noé. Noé foi um homem justo, é o que diz lá em Gênesis 6:9. Também um homem que andou com Deus, conforme Gênesis 6:9 também. Ele tinha uma fé autêntica e ele viu o resultado dessa fé. Só que isso a gente só vai poder entender lá olhando em Hebreus 11:7. E ele também foi um pregador da justiça divina, conforme 2 Pedro 2:5. Então esse homem, no seu aspecto positivo, no seu caráter, como uma pessoa que andou com Deus, era justo, tinha uma fé autêntica e foi o pregador da justiça. Como eu disse, ele andava com Deus. Será que nos nossos dias nós somos essas pessoas que andam com Deus e por isso somos justos, temos uma fé autêntica e também somos aqueles que são os pregadores da justiça e da graça de Deus? Pois bem, o Noé, no seu propósito redentor, foi um tipo de salvador, ou tipo do Salvador, que é Jesus Cristo. Noé também é um símbolo de regeneração. E regeneração nos lembra então o novo começo. Então depois que houve o dilúvio, nós tivemos então o novo começo da humanidade. A humanidade começando então com Noé, sua esposa, seus filhos e noras. Agora eu quero apontar para um aspecto negativo da vida de Noé, ou do caráter de Noé, daquilo que aconteceu com Noé. Após o dilúvio, ele tornou-se cultivador de vinhas. E certo dia ele ficou alcoolizado, e aí aconteceu um fato desagradável que envolveu seus 2 filhos. Ele ficou alcoolizado e acabou ficando nu, seus filhos tiveram que cobri-lo e tal. Você pode ler isso lá em Gênesis 9, 20 a 27. E esse fato então, quando Noé volta a si, esse fato fez com que Noé amaldiçoasse um de seus filhos e abençoasse o outro. Então nós temos aqui uma lição com Noé. Noé era um homem justo, bom, andava com Deus, mas ele escorrega, ele cai, ele peca e perde momentaneamente a sua boa reputação. Então, com isso nós aprendemos que devemos nos lembrar de que a humanidade é corrompida e que a humildade é necessária em nossa vida. Nenhum ser humano está isento do pecado e de atos tolos, ninguém. Porque nós somos pecadores, corrompidos no nosso coração. Por isso, 1 Coríntios 10:12 nos adverte: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Com Noé, nós aprendemos ser, então, justos, bons, andando com Deus, ter uma fé autêntica e ser um pregador da justiça. Mas também aprendemos que não podemos descuidar, porque aquele que está em pé pode cair se ceder à tentação vinda da sua própria carne, ou influenciada pelo mundo, ou vinda do inimigo de Deus. Que Deus nos abençoe a sermos pessoas como Noé no aspecto positivo, pessoas que andam com Deus, que praticam a justiça
olhando para aquilo que Deus apresenta, que apresenta o verdadeiro evangelho, a verdadeira fé e que prega a verdadeira mensagem de salvação em Cristo Jesus. Ainda que Noé não entendesse isso, nós entendemos isso, por isso precisamos pregar. Que Deus nos abençoe.